O sol batia forte na fachada da igreja de São Francisco naquele sábado de novembro. Dentro da pequena e elegante capela, cerca de 200 pessoas se ajustavam nos bancos de madeira polida, todas elegantemente vestidas, sussurrando histórias de amor e expectativa. Bianca Camila respirava fundo, segurando um buquê de rosas brancas que tremiam junto com suas mãos. Seu vestido era simples, mas esquisito. Branco cremoso, bordado à mão, um trabalho que levou 6 meses para ficar pronto. Seu coração acelerava enquanto a marcha nupcial começava a tocar. Seus olhos fixos na silhueta do homem à sua frente. Gabriel Mercês, herdeiro da empresa Mercês em Associados, uma das maiores construtoras do Brasil. Com seus 32 anos, Gabriel era tudo o que parecia. Confiante, bem-sucedido, vindo de uma família tradicional que há 3 gerações acumulava poder e riqueza. Bianca havia crescido em uma família de classe média. Seu pai era contador, sua mãe professora. Conheceu Gabriel em um evento corporativo 2 anos antes, quando ela trabalhava como assistente de marketing em uma agência pequena. Ele a notou imediatamente e, dentro de semanas, começaram a namorar. Havia uma espécie de fascinação naquele relacionamento. Ela era interessada, inteligente, ambiciosa e ele adorava poder moldá-la para o mundo dele. Seus pais dele, porém, nunca a aprovaram completamente. Sua mãe, Dona Cristina, frequentemente fazia observações sobre diferenças sociais e realidades incompatíveis. Seu pai, Roberto Mercês, havia concordado com o casamento apenas por pressão social. Afinal, Gabriel havia insistido. Quando Bianca alcançou o altar, Gabriel sorriu. Mas era um sorriso vazio. Algo que ela notou naquele momento, mas deixou passar. Talvez fosse apenas o nervosismo. O padre começou a cerimônia. As palavras eram as mesmas que ecoam em toda cerimônia de casamento. Para amar e respeitar, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Gabriel repetiu os votos com uma voz clara e firme. Quando chegou a vez de Bianca, ela olhou nos olhos dele com toda sinceridade, falando cada palavra com o coração vibrando. Prometo amar você, Gabriel, cuidar de você, estar ao seu lado em todos os momentos. Você é o meu sonho, meu futuro, minha vida. Gabriel a beijou perfeitoriamente. Um beijo para a galeria, que rendeu aplausos e alegria ao redor deles. A festa foi no Espaço Elegância, um dos salões mais exclusivos de São Paulo. 250 convidados, champanhe importado, uma banda ao vivo tocando músicas de sucesso. Bianca dançou com Gabriel, se sentiu uma rainha naquela noite. Ela não notou os olhares que Gabriel trocava com sua mãe durante a festa. Olhares de entendimento, como se compartilhassem um segredo. Os primeiros meses foram toleráveis. Gabriel viajava constantemente. Hong Kong, Dubai, Miami, sempre trazendo presentes caros que compensavam sua ausência frequente. Bianca tentava preencher o tempo com seu trabalho, mas foi demitida da agência 3 meses depois do casamento. Gabriel disse que era melhor assim. Uma esposa de Mercês não precisa trabalhar como gente comum. Ela tentou não reclamar. Trocou o trabalho por aulas de pilates, jantares com as amigas, almoços no shopping, mas sentia falta daquele propósito, daquela sensação de estar construindo algo. 7 meses após o casamento, tudo começou a mudar. Gabriel se tornou mais distante, mais frio. Passavam dias sem trocar mais de algumas palavras. Bianca tentava iniciar conversas sobre o futuro, sobre filhos, sobre planos. E Gabriel sempre a ignorava ou mudava de assunto. Então veio aquela quarta-feira, 1 mês atrás do que seria o acontecimento que mudaria sua vida para sempre. Gabriel chegou em casa com uma expressão que Bianca nunca havia visto antes, uma mistura de nojo e diversão. Ele tinha um documento nas mãos,
assinado e carimbado por um advogado. Bianca, precisamos conversar, ele disse, sentando-se na sala de estar de seu apartamento penthouse, que era bonito demais, frio demais, perfeito demais para parecer um lar. Seu coração começou a bater acelerado. Ela se sentou ao seu lado, mas mantendo uma distância, como se pudesse sentir o que vinha a seguir. Eu quero o divórcio, Gabriel disse, simples assim. Meu pai preparou tudo. Você receberá uma compensação justa, um apartamento pequeno, nada de alimentos. Assinamos um acordo de pré-nupcial que você, honestamente, deveria ter lido antes de casar comigo. Bianca ficou branca. Pré-nupcial? Ela nunca havia assinado nada disso. Ou havia? Naquele turbilhão antes do casamento, havia tantos documentos. Seu coração caiu. Não entendo. O que fiz de errado? Ela perguntou, sua voz tremendo. Gabriel levantou-se, caminhando até a janela, olhando para a cidade de São Paulo lá embaixo. Você não fez nada de errado, Bianca. Você simplesmente não é quem eu pensava que fosse. Você é comum. Sua família é comum. Seus sonhos são comuns. Eu me casei com você porque estava entediado, porque você era diferente. Mas agora percebi que você será sempre uma pessoa de classe média tentando fingir que pertence a este mundo. Aquelas palavras doeram como facadas. Mas ele não havia terminado. Minha mãe estava certa desde o início. Você não merece meu sobrenome, Bianca. Na verdade, você nunca mereceu. Ela congelou. As lágrimas começaram a cair, mas ele nem sequer a olhou. Gabriel simplesmente pegou a bolsa e saiu do apartamento, deixando-a sozinha naquele espaço vazio e gelado. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Bianca tentou ligar para Gabriel diversas vezes. Ele nunca atendeu. Tentou falar com seus pais. A secretária de Roberto sempre dizia que ele estava em uma reunião. Não havia amigos para contar. Gabriel havia garantido que ela deixasse quase todos para trás quando se casou com ele. Então, uma terça-feira, um oficial de justiça apareceu à sua porta. O divórcio havia sido oficializado. Ela tinha 30 dias para desocupar o apartamento. Bianca se viu de volta à casa de seus pais, numa pequena sala que havia sido seu quarto de adolescente, cercada por fotos antigas e memórias de um tempo em que era feliz. Seus pais tentavam confortá-la, mas o silêncio da noite era ensurdecedor. Era nesse estado que ela estava quando recebeu uma ligação de um número desconhecido, uma mulher na outra ponta, com uma voz profissional e séria. Olá, você é Bianca Camila Mercedes? Perguntou a voz. Seu sobrenome ainda era Mercedes, pelo menos formalmente. Sim, sou eu, respondeu, secando as lágrimas do rosto. Meu nome é doutora Fernanda Costa. Sou advogada especializada em direito trabalhista e investigação corporativa. Recebemos uma denúncia anônima sobre práticas criminosas na empresa Mercedes em Associados. Precisamos de testemunhas e seu nome apareceu em nossa investigação. Você teria tempo para conversar pessoalmente? Bianca ficou confusa. O que ela teria a ver com as práticas da empresa de Gabriel? Mas concordou em conversar. Quando Bianca chegou ao escritório da doutora Fernanda, localizado em um prédio moderno no centro de São Paulo, ela ainda não fazia ideia do que a esperava. A advogada era uma mulher de aproximadamente 50 anos, com olhos agudos e uma presença que irradiava inteligência e determinação. Obrigada por vir, disse Fernanda, oferecendo-lhe um café. O que vou compartilhar com você é confidencial, mas acredito que você tem o direito de saber. Gabriel Mercedes, seu ex-marido, está envolvido em fraude imobiliária em larga escala. Bianca ouviu enquanto Fernanda explicava. Projetos de construção financiados por fundos de pensão, documentos falsificados, empresas fantasmas. Tudo orquestrado pela família Mercedes por mais de uma década. O valor? Aproximadamente 250 milhões de reais. Por que você está me contando isso? Perguntou Bianca, ainda processando. Porque
disse Fernanda, abrindo uma pasta. Durante o processo de investigação, descobrimos que Gabriel deixou evidências comprometedoras em seu apartamento. Conversas de áudio com seu pai, planilhas de fraude, tudo armazenado em um computador que você tinha acesso enquanto eram casados. Ele cometeu um erro de amador, achava que ninguém descobriria. Fernanda mostrou a ela várias imagens de documentos, conversas de WhatsApp entre Gabriel e seu pai, áudios onde Roberto Mercês discutia valores de propina e falsificação de documentos. Nós gostaríamos que você fornecesse acesso a esses arquivos. Isso seria crucial para nosso caso. Em troca, você estaria protegida de qualquer acusação de envolvimento e teria direito a uma parte significativa dos fundos recuperados. Algo em torno de R$2 milhões. Bianca sentiu suas mãos tremendo. R$2 milhões. Dinheiro suficiente para recomeçar, para estudar, para viver com dignidade. Mas havia um problema. Eu não tenho mais acesso àquele apartamento, disse ela. Gabriel me expulsou de lá. Fernanda sorriu. Era um sorriso que combinava comiseração com determinação. Descobrimos isso, mas temos uma ideia. Você ainda é casada legalmente com ele. O divórcio ainda está em processamento, não foi finalizado. Isso significa que você ainda tem direitos sobre os bens conjugais. Podemos obter uma liminar que lhe permita acessar o apartamento por algumas horas para recuperar itens pessoais. Durante esse tempo, você poderia usar uma pequena câmera USB para copiar os arquivos. Era perigoso. Era ilegal em alguns aspectos. Mas era também a primeira chance que Bianca tinha de se libertar. Eu vou fazer, ela disse. 3 dias depois, com uma liminar assinada e 2 policiais esperando no corredor, Bianca entrou no apartamento que havia deixado apenas 3 semanas atrás. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. Seu batom ainda na pia do banheiro, suas roupas ainda no guarda-roupa. Ela encontrou o computador de Gabriel ainda ligado, na sua mesa de trabalho. Suas mãos tremiam enquanto inseria o pendrive. Os arquivos foram copiados em menos de 5 minutos. Quando saiu daquele apartamento, ela carregava consigo a prova do crime. E também carregava consigo algo mais, um senso restaurado de poder. As semanas seguintes foram intensas. Fernanda trabalhou rapidamente. A operação da Polícia Federal começou uma quinta-feira, com mandados de busca simultâneos na casa de Gabriel, na casa de seus pais e nos escritórios da Mercês e Associados. Gabriel foi preso no aeroporto quando tentava fugir para Miami. Roberto Mercês foi preso em casa, diante de sua esposa chocada. Dona Cristina, a mãe de Gabriel, desmaiou quando a polícia entrou em sua mansão em Alphaville. E então, depois de uma semana da prisão deles, um jornalista investigativo chamado Marcus Chen, do jornal Folha de São Paulo, publicou uma série de reportagens que explodia a história em toda a sua magnitude. O título da primeira matéria era Fraude de 250 milhões, a queda da dinastia Mercês. Mas havia algo mais na reportagem, algo que fez o coração de Bianca disparar quando leu. A investigação só foi possível graças à cooperação de uma testemunha-chave que preferiu manter-se anônima. Porém, em documentos judiciais, o nome desta pessoa aparece como Bianca Camila Mercês, que forneceu evidências cruciais que levaram à abertura da operação da PF. Seu nome estava lá, nos jornais de toda a nação, mas não como vítima, como heroína. A reportagem continuava, descrevendo como uma mulher desamparada havia tido a coragem de enfrentar uma das famílias mais poderosas do país. Como ela havia trocado seu silêncio por dignidade. Na semana seguinte, outras publicações pegaram a história. Bianca recebeu ligações de produtores de TV, de influenciadores, de pessoas que queriam contar sua história. Mas ela recusou todos, porque naquele mesmo dia ela recebeu uma ligação da doutora Fernanda. Bianca, os fundos foram recuperados. Você receberá seus 2 milhões conforme combinado.
Mas há mais. Uma universidade federal quer oferecer-lhe uma bolsa para qualquer programa que você escolha, como forma de reconhecer seu papel na recuperação de recursos públicos. E há algo mais importante ainda. O quê? Perguntou Bianca, seu coração acelerado. Um editor de uma grande editora quer publicar seu livro, sua história, sua jornada de humilhação para poder. Ele oferece um adiantamento de R$400 mil. Bianca ficou em silêncio, deixando aquelas palavras absorverem. 3 dias depois, quando abriu o jornal, na manhã de uma quinta-feira, viu a chamada principal. Sobrenome que lhe foi negado, agora é de honra. Bianca Camila lança livro e funda ONG para mulheres vítimas de fraude familiar. Seu novo sobrenome, Camila Bianca, decidira inverter seus nomes e criar uma identidade inteiramente nova. Estava nos jornais não como a esposa descartada de um bilionário, mas como a mulher que derrubou um império de corrupção. Gabriel estava na prisão. Seus pais também. A empresa Mercedes havia desaparecido, substituída por um processo de recuperação de patrimônio público. E Bianca? Bianca tinha finalmente seu poder. Não era o poder do dinheiro dos Mercedes ou do sobrenome deles. Era o poder de sua própria jornada, de sua própria luta, de sua própria dignidade. Aquele beijo no altar, aquele beijo para a galeria, agora parecia uma mentira tão óbvia que ela se perguntava como não havia visto antes. Mas talvez, pensou ela enquanto via seu reflexo no espelho, algumas lições só possam ser aprendidas através da dor. E algumas vitórias são muito mais doces quando você as conquista por si mesma. O lançamento do livro aconteceu em um auditório lotado na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Bianca estava nos bastidores, observando a multidão através de uma pequena abertura na cortina. Jornalistas, repórteres de TV, influenciadores digitais, pessoas que ela nunca havia visto antes. Todos ali para ouvir sua história. Ela usava um vestido simples, preto, elegante, mas confortável. Não havia nada de ostentoso nele, nada que tentasse provar algo. Era apenas Bianca sendo Bianca. O moderador, um homem conhecido da TV, começou a introdução. Hoje temos o privilégio de receber uma mulher cuja história é um testamento de coragem, inteligência e dignidade. Bianca Camila, bem-vinda. Quando ela subiu ao palco, a plateia inteira se levantou em aplausos. Bianca sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a compostura. Havia ensaiado isso, não chorar em público, não novamente. Quando comecei a escrever este livro, ela começou, sua voz firme. Não era para ser uma história de vingança. Era para ser uma história de entendimento, para que outras mulheres soubessem que não estão sozinhas, que humilhação não é o fim de tudo, que às vezes o maior poder é simplesmente seguir em frente. Ela falou por 45 minutos, respondendo perguntas, contando detalhes que o público não sabia, rindo, genuinamente rindo, quando alguém a perguntou se ela sentia alguma simpatia por Gabriel. Não, disse ela claramente. Simpatia é algo que você oferece a alguém que cometeu um erro e se arrependeu. Gabriel sabia exatamente o que estava fazendo. Minha compaixão está com as vítimas reais, com os pensionistas que perderam suas economias, com as famílias que não puderam construir suas casas porque o dinheiro foi desviado. Para com eles, sim, eu tenho simpatia. Depois do evento, havia uma sessão de autógrafos. Mulheres faziam fila, algumas chorando, outras tremendo, para contar suas próprias histórias. Uma mulher abraçou Bianca e sussurrou: "Você me deu esperança novamente. Meu marido também me traiu. Agora sei que há vida depois disso." Bianca assinou cada livro com cuidado, escrevendo mensagens pessoais quando pedia. Eram 3 da manhã quando finalmente saiu do auditório.
Nos dias seguintes, o livro explodiu em vendas. Ficou no topo da lista de mais vendidos. Emissoras de TV queriam entrevistá-la. Podcasts solicitavam sua participação. Uma grande rede de televisão ofereceu um documentário sobre sua vida. Mas havia algo mais importante acontecendo. Algo que Bianca havia planejado desde o início. A ONG que ela havia fundado, Mulheres Ressurgindo, estava crescendo. O dinheiro de seus 2 milhões havia sido parcialmente investido em um centro que oferecia abrigo, assistência jurídica e apoio psicológico para mulheres vítimas de fraude familiar e abuso conjugal. Ela havia contratado advogadas, psicólogas, assistentes sociais. A primeira mulher a ser ajudada pela ONG foi uma senhora chamada Dona Marisa, que havia descoberto que seu marido, um empresário aparentemente respeitável, havia desviado toda a sua herança através de contas bancárias falsas. Marisa estava vivendo nas ruas quando chegou à ONG com apenas uma mochila contendo seus documentos pessoais. Bianca a recebeu pessoalmente. "Ninguém merecia mais ajuda do que você", Bianca disse, segurando as mãos de Marisa. "Porque você está aqui não por culpa sua, mas pela ganância de alguém que prometeu amá-la." Marisa tremeu e Bianca a abraçou. Naquele abraço havia compreensão, havia empatia, havia a promessa de um novo começo. 6 meses depois, Marisa tinha um apartamento alugado. Estava trabalhando como assistente em um consultório jurídico e havia começado a terapia. No dia de seu aniversário, ela trouxe um bolo para Bianca e disse: "Você salvou minha vida, literalmente salvou minha vida." Histórias como a de Marisa começaram a se multiplicar. A ONG recebeu 50 mulheres no primeiro ano de operação, cada uma com uma história diferente, mas com um tema comum: a traição de alguém que deveria tê-las protegido. Enquanto isso, a vida legal de Gabriel continuava seu curso lento. Seu julgamento foi adiado várias vezes. Seus advogados apresentavam moções, argumentavam sobre tecnicalidades legais, mas a evidência era irrefutável. As gravações de áudio, os documentos falsificados, as transferências bancárias, tudo estava ali, bem documentado. Um dia, 6 meses após o lançamento de seu livro, Bianca recebeu uma carta. Era de um escritório de advocacia, pedindo-lhe para testemunhar no julgamento de Gabriel. Estava marcado para 3 meses depois. Ela nunca havia visto Gabriel desde aquele dia que foi ao apartamento com a polícia. Não havia desejado vê-lo, mas agora teria que enfrentá-lo. Na noite anterior ao julgamento, Bianca não conseguiu dormir. Ficou em seu novo apartamento, um lugar modesto que havia alugado em Vila Mariana, confortável e que sentia como um lar, olhando pela janela a cidade de São Paulo pulsando com vida. Seu telefone vibrou. Era um texto de Doutora Fernanda. "Amanhã é o dia. Você está pronta?" Bianca digitou de volta: "Sim, estou pronta." Mas não estava certa disso. Na manhã seguinte, ela se vestiu cuidadosamente. Novamente um vestido simples, mas desta vez com uma jaqueta preta que transmitia autoridade. Ela não queria parecer vítima. Queria parecer testemunha, alguém com poder. Quando entrou no tribunal, Gabriel estava lá. Seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e Bianca viu algo que não esperava ver: medo. Gabriel tinha medo dela. Ele havia envelhecido. Seus cabelos pareciam mais grisalhos. Havia uma qualidade quebrada nele, como se a realidade da prisão o houvesse danificado de maneiras que sua riqueza nunca havia sido capaz de reparar. O juiz pediu para que ela se aproximasse. Bianca colocou a mão sobre a Bíblia e fez o juramento. "Prometo dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade." O promotor começou suas perguntas. Bianca respondeu cada uma delas com clareza e precisão. Descreveu o dia que acessou o apartamento, explicou como encontrou os arquivos, detalhou as evidências que havia copiado.
Quando chegou a vez da defesa de Gabriel fazer suas perguntas, seu advogado, um homem de terno caro com cabelo perfeitamente penteado, tentou questionar sua credibilidade. Você não tinha razão para odiar meu cliente, senhorita Camila? Perguntou ele, sua voz carregada de insinuação. Bianca respirou fundo. Ela havia ensaiado esse momento mentalmente centenas de vezes. Sim, ela respondeu simplesmente. Eu tinha muita razão. Seu cliente me humilhou, me rejeitou e destruiu meu senso de autoestima. Mas odiar não me tornou mentirosa. Os fatos que testemunhei são os mesmos, independentemente de meus sentimentos. Silêncio na sala. O advogado tentou de novo, mas Bianca manteve-se firme em cada resposta. Quando finalmente desceu do banco de testemunhas, ela olhou diretamente para Gabriel e fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela sorriu. Não um sorriso malévolo, mas um sorriso tranquilo, o sorriso de alguém que já havia deixado algo para trás. Gabriel desviou o olhar. 6 meses depois, Gabriel Mercês foi condenado a 12 anos de prisão por fraude financeira agravada. Seu pai, Roberto, recebeu 15 anos. Dona Cristina foi condenada a 5 anos com possibilidade de livramento condicional. Bianca não sentiu alegria com as notícias. Sentiu apenas alívio. O alívio de saber que a justiça havia sido feita, que o círculo havia se fechado. 2 anos depois, Bianca estava sentada em seu escritório. Um espaço modesto em um prédio de Vila Mariana que servia como sede da ONG Mulheres Ressurgindo. As paredes eram pintadas de um azul suave e havia plantas em todos os cantos. Era um lugar que respirava esperança. Ela estava revisando os números anuais. A ONG havia ajudado 438 mulheres no último ano. Tinha um orçamento de R$2 milhões, financiado por doações privadas e por subsídios governamentais que ela havia conseguido através de apresentações apaixonadas sobre a importância da assistência a vítimas de fraude conjugal. Seu livro havia vendido 120 mil cópias. Havia sido traduzido para 5 idiomas, na Espanha, na Argentina, no México. Mulheres em todo o mundo liam sua história e encontravam força nela. Havia algo mais também. Um documentário que ela havia feito com uma produtora independente seria exibido em um festival de cinema em Berlim. Ela havia aceitado o convite para estar presente na premiere. Mas primeiro, havia algo que precisava fazer. Ela estava esperando uma visita especial. Um nome que ela havia carregado por 4 anos, mas que havia finalmente decidido deixar ir. A secretária bateu na porta. Você tem uma visita, disse ela. Bianca respirou fundo. Envie-a para dentro. Dona Cristina Mercês entrou. Ou melhor, uma versão diferente de Dona Cristina. Havia saído da prisão apenas 3 meses antes, após cumprir sua sentença com remissão por bom comportamento. Ela havia envelhecido dramaticamente. Seus cabelos, antes perfeitamente tingidos, eram agora brancos. Seus olhos eram diferentes, carregavam peso, carregavam arrependimento, talvez. Obrigada por receber-me, disse Dona Cristina, sua voz rouca. Eu não sabia se você iria. Nem eu, respondeu Bianca gentilmente. Mas achei que era importante ouvi-la. Dona Cristina sentou-se na cadeira à frente da mesa de Bianca. Havia um silêncio desconfortável entre elas. Eu quero pedir desculpas, Dona Cristina começou, e sua voz quebrou. Durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa vaidosa, elitista, preconceituosa. Eu fiz coisas terríveis com você porque você vinha de uma família que eu considerava inferior. Porque você não tinha a linhagem, o sobrenome, a riqueza que eu acreditava que importava. Lágrimas corriam pelo rosto de Dona Cristina agora. A prisão me mostrou a verdade. Eu conheci mulheres lá, mulheres de todas as origens, e entendi que o caráter não vem de um sobrenome, vem de dentro. E você tinha muito mais caráter do que meu filho, do que meu marido, do que qualquer um em minha família. E eu não consegui ver isso.
Bianca sentiu suas próprias lágrimas queimarem. Não era pena que sentia, era compaixão. A compaixão de alguém que havia passado pela escuridão e agora podia ver mais claramente. Dona Cristina, disse Bianca, sua voz suave, eu aceitei sua desculpa. Não por você, mas por mim. Porque guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu já deixei você ir há muito tempo. Dona Cristina soluçou. O que você fez com sua vida é extraordinário. Você transformou sua dor em propósito. Você está ajudando centenas de mulheres. Isso é digno de respeito profundo. Bianca estendeu a mão e tocou o braço de Dona Cristina. Há uma mulher aqui na ONG, disse ela. Ela foi abandonada por seu marido há 5 anos, deixada com 2 filhas e sem nada. Ela está reconstruindo sua vida. Se você quer, pode ajudá-la, voluntariamente. Pode ser seu propósito agora. Dona Cristina olhou para Bianca com uma expressão de incredulidade. Você me está oferecendo uma chance? Estou oferecendo a todos uma chance, respondeu Bianca. Porque acredito que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender. 3 meses depois, Dona Cristina havia se tornado voluntária regular da ONG. Trabalhava 3 dias por semana, ajudando a organizar documentos legais, oferecendo apoio emocional às mulheres que chegavam. E, mais importante, estava genuinamente transformando-se. Enquanto isso, Gabriel continuava na prisão. Seus apelos foram negados repetidamente. Ele ainda tinha 8 anos pela frente. Bianca ocasionalmente pensava nele, não com raiva, mas com uma espécie de pena pelo homem que ele nunca foi capaz de se tornar. No mês de setembro, Bianca viajou para Berlim para a premiere de seu documentário. O teatro estava lotado de cineastas, jornalistas e pessoas que vinham de diferentes partes do mundo. Quando as luzes se apagaram e o documentário começou, mostrando sua jornada desde aquele dia no altar até a criação da ONG, Bianca sentou ao lado de sua mãe, que havia vindo para o evento. Ela observou seu rosto na tela, viu a mulher que ela havia sido, assustada, humilhada, quebrada, e depois viu a transformação, a jornada de volta à dignidade. Quando as luzes se acenderam novamente, a plateia inteira se levantou em aplausos. Bianca e sua mãe se abraçaram e Bianca deixou as lágrimas caírem. Desta vez, lágrimas de felicidade genuína. Naquela noite, em seu hotel em Berlim, Bianca recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Assisti seu documentário em um festival regional. Seu livro mudou minha vida. Comecei um processo legal contra meu marido, como você sugeriu, e ganhei. Agora tenho meu próprio apartamento, meu próprio dinheiro, minha própria vida. Obrigada por mostrar que era possível. Rosa Bianca releu a mensagem várias vezes, segurando o telefone contra seu peito. Aquela era a verdadeira vitória. Não era sobre o dinheiro que ela havia recuperado, não era sobre os livros vendidos ou os prêmios que havia ganhado. Era sobre a vida de Rosa e de centenas como ela, que havia sido transformada pelo poder de uma história, pela coragem de uma mulher que havia decidido não ficar quebrada. 3 anos depois, Bianca seria convidada para falar nas Nações Unidas sobre direitos das mulheres e justiça. Ela usaria aquele palco para pedir mudanças nas leis que protegem mulheres em situações de fraude conjugal. Seus discursos seriam assistidos por milhões, mas no final de cada dia, ela voltava ao seu escritório simples, revirava os processos de mulheres que chegavam à ONG e lembrava-se daquele dia no altar. Aquele dia em que um homem lhe disse que ela não merecia seu sobrenome. Ele estava errado, é claro. Ela não merecia seu sobrenome, mas descobriu que não precisava. Ela havia feito seu próprio nome, seu próprio legado, sua própria história de redenção. E quando olhava no espelho todas as noites, via não a mulher que havia sido rejeitada, mas a mulher que havia se reinventado. Bianca Camila havia ressurgido. E nada,
Absolutamente nada poderia derrubá-la novamente. Fim